dos temas tratados dentro das Assembleias dos Bispos do Brasil é a Igreja com a sociedade, os problemas que estão sendo vivenciados no momento. E um tema que nós vamos debater agora com Dom Mauro Montagnoli, que é bispo da Diocese de Ilhéus, na Bahia, é a realidade do aquecimento global. E vamos estar também falando a respeito de outras questões ambientais. Dom Mauro, eu gostaria que o senhor começasse falando qual que é a opinião da Igreja Católica a respeito dos ambientalistas que dizem, né, que o desmatamento lá na floresta amazônica tem contribuído para o aquecimento global. Essa questão não é uma especialidade da Igreja Católica como tal, mas o que a gente tem visto e acompanhado é todo o debate que está acontecendo em torno do tema, a questão ambiental. A Igreja já, aqui no Brasil especialmente, já celebrou a campanha da fraternidade, enfocando problemas ambientais, como o problema da água, este ano o problema da Amazônia, e nessas campanhas se falou realmente e bastante a respeito da ecologia, do cuidado com o meio ambiente, a preocupação que a Igreja tem já de vários anos de formar a consciência da população, dos seus fiéis, para que possam ter vida, e vida em plenitude, como Cristo disse, que veio trazer essa vida em plenitude. É preciso também cuidar do meio ambiente, da ecologia, da natureza, e por isso a Igreja se envolve dentro da sua pastoral, dentro da evangelização, ela se envolve também com esta questão que é fundamental para se ter uma vida com dignidade. Esse ano, concretamente, né, o senhor comentou da campanha da fraternidade, que é sobre a Amazônia, né? Como que a sociedade, de maneira em geral, acolheu essa proposta, né, desse trabalho que a Igreja está fazendo de conscientizar a respeito da Amazonas? Pelo que eu soube, tive notícia, lendo também nos jornais da mídia não católica, houve uma repercussão bastante positiva na sociedade brasileira, e não só na sociedade brasileira, mas na sociedade internacional, a respeito do tema da campanha da fraternidade, porque tocou profundamente nessa questão ambiental. E nesse período que houve aquela conferência da ONU, e esta posição declarada dos cientistas, que entendem mais do que nós da Igreja, que a respeito do aquecimento global. Então vem confirmar aquela suposição, aquela perspectiva que a Igreja está apresentando, que se nós não cuidarmos bem da Amazônia, não cuidarmos bem do meio ambiente, nós corremos o risco de prejudicarmos, de comprometermos a vida do próprio planeta. Sim. Então a Igreja tem colocado isso espontaneamente, claro. Foi um grupo de entendidos no assunto, foram consultados, que colaboraram até na confecção do texto base da campanha deste ano. A respeito da campanha da água também foram consultados cientistas, especialistas no assunto, e a nossa preocupação é exatamente ampliar a discussão para que todos tomem consciência da necessidade de nós cuidarmos bem da natureza, do nosso planeta, senão nós corremos o risco de destruí-lo. Com certeza. Para a Igreja, quais que seriam as melhores alternativas para um desenvolvimento lá na região sem causar tantos danos ambientais? Bom, fundamentalmente tem que ser respeitado o ser humano. Então, tudo o que se deve fazer deve visar primeiro o respeito ao ser humano, lá na Amazônia especificamente, o cuidado com o respeito com as populações indígenas, com os ribeirinhos, com aqueles que já estão lá na terra há muitos anos. É necessário que dentro deste grande projeto econômico e agrícola que o Brasil está implantando, que seja respeitado o ser humano, fundamentalmente. Então, a grande controvérsia lá e a grande discussão é exatamente isso, porque o agronegócio ele visa o lucro, o capital visa o lucro, ele está ligando muito para a vida humana. Então a Igreja, ela sempre combate, ela sempre defende a vida humana.
Quer dizer, tudo deve ser feito, a economia deve existir em função do ser humano e não em função do lucro, em função de um capital que acaba privilegiando pequenos grupos e penalizando a grande população. É muito importante, muito bom saber dessa participação da igreja nessas questões ambientais. A igreja não pode ficar fora, porque a igreja não está no mundo extraterreno. Nós temos que estar dentro da realidade que nós vivemos. E nós não, por isso que a gente sempre procura fazer a chamada análise conjuntural, análise da realidade, para que nós possamos saber por onde caminhar na evangelização, para não ficarmos pregando, né, no mundo da lua, mas temos que estar vendo a realidade concreta, levando o anúncio de Jesus Cristo, a evangelização, a salvação e a libertação para o ser humano, porque ele veio para salvar a humanidade. É isso que nós procuramos fazer. Dom Mauro, muito obrigada pela sua participação tão enriquecedora, também tão esclarecedora. Web TV Canção Nova, a tecnologia a serviço da evangelização.